Uma palavra simples subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: surto, loucura, epidemia atual. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 33, que diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso dentre os homens, comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como penas de águia, e as unhas como as das aves. 19 de dezembro de 2025, sexta-feira, ótimo final de semana para todos. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, abençoa todas essas pessoas que estão me ouvindo, os nobres inscritos, a família de todos, enfim, a minha família, a minha vida, essa missão, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo surto, loucura, epidemia atual. Por quê? Porque hoje o que mais a gente está vendo é o povo perdendo o controle e indo para vias de fato por qualquer coisa. Pessoas que antes eram equilibradas, hoje estão, né? E decidi escolher esse texto no livro do profeta Daniel, onde a gente observa que eu quis alguma coisa que nos remetesse para o Velho Testamento, falando sobre essa questão de loucura, de surto e tudo mais. Aqui a gente observa que essa loucura em que o rei Nabucodonosor ele foi submetido, a gente já sabe por quê, mas a gente observa que era para exatamente quebrar aquele orgulho, né, humano que estava dentro dele, aquele ego, né, inflado, né, ou cheio. Então, quando o homem se afasta do reconhecimento de Deus, ele se acha um próprio Deus. E aí, muitas vezes, a coisa fica tão... Deus permite uma situação tão difícil que chega essa pessoa a surtar ou até mesmo ficar louco. Foi o caso de Nabucodonosor. Que ele foi comer como um boi no meio do mato. Cresceu pelos sobre ele. Veja como ele ficou transformado. E certamente ficou agindo como um louco, como um surtado. A epidemia dos dias atuais que a gente observa é isso. Muita coisa está acontecendo e o povo não está com a sua mente pronta, preparada, né, para as diversas situações. Então, gente, quando eu decidi pensar e falar sobre isso hoje, eu quis saber qual é a opinião da ciência no sentido desse assunto de surto, de loucura. E segundo a ciência, essa questão, a loucura, o surto, é um estado agudo que a pessoa fica com a sua mente desorganizada. Ela, a mente vai deixando aquela pessoa sem o senso de responsabilidade. Vai vindo aquela perda temporária do controle emocional. A pessoa perde a percepção da realidade. E geralmente essas pessoas sofrem esse tipo de coisa, de surto ou loucura, por estresse, um estresse extremo, né? Traumas, transtornos mentais e até mesmo sobrecarga psíquica. Isto é o que a ciência diz. Mas Jesus é aquele que resolve tudo. Tanto a parte emocional, a parte psicológica, como a parte também espiritual. E muitas das loucuras ou dos sentimentos de loucura, de surto, têm um cunho ou um pano de fundo espiritual. Deuteronômio capítulo 28, versículo 28, fala de uma loucura e de uma perturbação de espírito. E o Senhor ia ferir alguém assim. Então Deus permite. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3, fala que o coração do homem
tem aqueles desvarios, né? Aquelas loucuras, porque é própria do próprio homem mesmo. E em Provérbios capítulo 14 e versículo de número 17, diz que o que se ira facilmente comete loucuras. Veja, quando a pessoa com qualquer coisa, né, se ira, né, a gente vê, vão para vias de fato e terminam fazendo um monte de bobagem, matando alguém, morrendo, enfim, cometendo loucuras. Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo diz que Deus entregou as pessoas insensatas, as pessoas que viraram as costas para ele, para Deus, ele entregou a uma mente reprovável, uma mente até mesmo surtada, louca. E nos últimos dias, Paulo mesmo fala na segunda carta dele a Timóteo, teríamos tempos difíceis, e esses tempos difíceis seriam tempos em que as pessoas estariam surtando, enlouquecendo, e é isso que a gente está vendo hoje. E ele também, na sua segunda carta, lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de pavor, de covardia, mas espírito de equilíbrio, né? Não de ficar aí por qualquer coisa, qualquer emoção, né, surtando. A Bíblia associa o surto ao afastamento de Deus. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, então há uma associação entre tantas coisas com o surto, que gera confusão e descontrole. Mas em Deus, concluindo aqui, há equilíbrio. Que possamos estar sempre servindo a Deus, porque assim estaremos agindo com equilíbrio. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.